Fala meus amigos, estou de volta para mais um vídeo e dessa vez para dar continuidade à nossa série de análise de meia temporada. Porque agora que os animes chegaram ou estão chegando no sexto episódio, eu vou trazer a análise de como que foi essa metade inicial da temporada. E para saber mais sobre isso, vem comigo e bora lá! E meus amigos, eu vou começar o vídeo falando de um anime muito especial que é Unnamed Memory. Esse anime é especial porque ele tem muita coisa boa. E eu vou começar te explicando um pouquinho para que você entenda e depois eu dê a nota final desse anime. E é o seguinte, ele conta a história de um príncipe chamado Oscar. E esse príncipe ele tinha uma maldição que ele não poderia gerar herdeiros, o que é terrível para aquela época que ele vive. E aí ele foi até uma bruxa que ficava numa torre, uma bruxa extremamente poderosa, para ver se ela conseguia romper a maldição dele. E aí a bruxa faz um acordo com ele e ela vai com ele pro castelo dele para ajudar, para ficar lá tentando resolver o problema da maldição, porque mesmo para ela essa maldição não era simples de ser removida. Então ela ia ficar no castelo dele e durante esse tempo ela iria remover a maldição. Só que nesse meio tempo várias coisas começam a acontecer e o anime começa a se desenvolver. O anime ele tem muitas coisas legais, ele tem muitas tramas entre reinos. Tem o reino de Farsas, que é o reino dele, tem vários outros reinos, tem a relação entre eles, os perigos de guerra. Além disso, os protagonistas são excelentes. Tanto o Oscar, que é esse príncipe aí, ele é muito legal, ele é top, um protagonista muito bom. E a Tinasha, que é a bruxa, também é muito carismática e muito legal, com um passado, assim, top e até bem pesado. Além disso, tem toda aquela questão de fantasia, tem cenas de ação bem feitas, né? Um sistema de magia de poder muito legal. E além disso, é óbvio que eles vão desenvolver um romance. E uma coisa que eu acho muito legal é que a ideia do romance de Unnamed Memory é um romance que transcende o tempo. Porque, e o romance é sem enrolação. Aliás, com pouca enrolação. Porque na primeira temporada, eles já estão juntos. Eles já são um casal pleno, completo. Só que aí acontece o plot do final da primeira temporada, que ele volta no tempo, porque ela teve um passado tão sofrido, e o Oscar, que é esse cara muito legal, esse protagonista que eu adoro, ele resolve mudar o passado dela, só que mudando o passado dela, evitando que ela sofresse aquilo, ela não vira uma bruxa, e em compensação ele também não vai existir mais, porque ele mudou toda a linha do tempo. Então basicamente ele foi apagado da realidade, ele foi simplesmente sumiu da realidade, a linha temporal dele deixou de existir. E a Tinasha, da linha do tempo dele, também deixou de existir. Só ficou essa nova Tinasha que não passou por aquele sofrimento dela da infância. E só que ela meio que se apaixonou por ele, mesmo ainda sendo nova. E ela disse que um dia ia encontrar ele novamente. Então ela lançou um feitiço nela mesma, para ela dormir por séculos. E aí ela volta no tempo que o Oscar vive, para tentar agora reconquistar ele. E esse é o plot da temporada. E o legal é que na primeira temporada, quem se apaixona por ela é o Oscar. Porque ele tinha maldição, foi atrás dela e ele começou a gostar dela de verdade. E ela rejeitava ele no início. Só que agora ele não lembra mais de nada. Aquele Oscar que a gente acompanhou morreu. Ele deixou de existir, foi apagado da linha do tempo. O Oscar que existe agora, ele não conhece nada sobre ela e nunca viveu nada daquilo. É uma outra linha do tempo. Só que ela lembra dele, ela tem um amor por ele por causa daquele Oscar que não existe mais. Então ela foi até ele, dormiu esse tempo todo com a magia e reacordou. E agora é ela que quer o relacionamento com ele e ele que começa a evitar ela. Olha como que o mundo dá voltas, né? E aí a coisa mudou, o jogo mudou, não é mesmo? Só que nessa segunda temporada eles já estão formando um casal de novo e tá, sei lá, no sexto episódio, por aí. Ou seja, o romance realmente anda, se desenvolve e o mundo e a história em si é fantástica. E até eu posso dar um spoiler depois do que acontece no final da próxima temporada, porque tem um encerramento da saga deles. Só que aquilo que eu falei, a relação deles, o amor deles é pra ser uma saga que transcende o tempo em todos os sentidos. Então não vai parar no final dessa temporada. A história continua em uma outra saga chamada Babel, ou Babel, que na verdade não são eles mais os protagonistas, mas eles ainda estão lá de alguma forma, né? Então assim, é uma história, putz, um mundo, com protagonistas simplesmente fantásticos. Então você deve falar, cara, Caim, você vai dar uma nota 9, 10 pra essa obra? Não. Não, eu não vou dar, porque tem algumas coisas que
me desagradaram um pouco. Na verdade, uma coisa, que é que esse anime é extremamente rushado, cara. Ele, assim, parece que está vendo um highlight, parece que tem alguém cortando os melhores momentos e te mostrando. Parece que não tem ligação entre as cenas. E eu sei o porquê. Isso é maldito pragmatismo japonês, que eles fazem uma coisa meio que metodicamente. E às vezes, umas coisas deveriam ter um pouco mais de criatividade, uma mudança ali no meio. Que é o seguinte, normalmente light novels, elas são muito detalhadas, né? Elas são como livros, então tem grandes descrições, não tanto quanto aqueles livros que a gente está acostumado, tipo do Tolkien ou coisa do tipo, mas ela é mais descritiva e ela é mais detalhada, tem aquelas técnicas de transição entre um parágrafo e outro. Então, uma novel, normalmente, ela tem muita parte que no anime dá pra ser cortado. E a média é que um anime adapte de 3 a 4 novels por temporada, certo? Só que a novel de Anime de Memory, eu já fui ver essa novel, ela não é assim. Ela já é meio que um padrão anime, então ela já é muito rápida e muito direta, certo? Então ela não poderia ter cortes. E já que essa novel é tão rápida, é como se uma novel de Anime de Memories tivesse o conteúdo de duas novels de outros animes. Então assim, eles tinham que pesar isso. Então o Anime de Memory tinha que ser planejado para 3 ou 4 temporadas. 3 seria o ideal. Só que eles resolveram fazer 3 novels em uma temporada. E depois mais 3 novels em outra temporada. E aí ficou uma parada muito estranha. E eu me lembro que na primeira temporada, quando eu fazia vídeo, eu tinha que explicar tudo, porque ninguém entendia nada. Chegava o reino tal, fez tal coisa. O que é esse reino? Ninguém sabia. Aparecia um personagem ali, depois ele não aparecia mais, jogava o nome dele lá na frente, ninguém lembrava do cara, porque ele só apareceu uma vez. Era uma loucura, todo mundo falava, cara, tô entendendo porcaria nenhuma. Aí eu não tava lendo a novel ainda, eu falei, nem eu. Também não tô entendendo nada. Aí eu fui ler a novel, pô, muito boa a novel, recomendo, embora os primeiros capítulos, os primeiros volumes, seja rushado da novel. Mas assim, a novel é boa, só que o anime, com essa mania de querer de terminar rápido, ou de manter o padrão de 3 a 4 novels por temporada, deu uma piorada. Mas olha, a história, o peso emocional dos protagonistas e da história deles é simplesmente maravilhosa. Aquele final de primeira temporada, que eles fizeram um pouco mais de calma, a tristeza da Tinasha, tudo aquilo, cara, foi muito legal. Então assim, é um anime que eu até recomendo, mas você vai ter a triste experiência de ter que ficar voltando pra lembrar nomes porque é tudo muito jogado, né? Mas fora isso, é um anime legal, eu até recomendo pra maioria das pessoas e eu dou uma nota de 7,5 pra ele. E o próximo anime que eu quero falar com vocês é Arafu Otoko. Esse anime, ele conta a história de um cara, de um adulto, um homem de meia idade, quase 40 anos, que vai para o mundo de fantasia, vai para o Isekai. E lá ele toma a decisão mais sábia para a maioria das pessoas que possivelmente poderiam ir para o mundo Isekai, que é não se envolver em batalha. Ele só quer viver a vida dele tranquilamente em um local, né? Porque você, pessoas acostumadas a este mundo moderno, não vai pra batalha no mundo medieval, né? Então ele faz o dever de casa e resolve apenas tentar viver naquele outro mundo de forma tranquila. Esse é aquele tipo de isekais, de animes isekai que tem a pegada mais tranquila e menos focada em ação. A única diferença dele, que é a forma que ele consegue sobreviver melhor naquele mundo, é o fato de que ele consegue comprar coisas em uma loja virtual e essa coisa aparece. Assim, do nada, aparece lá no mundo que ele tá. Então ele consegue moedas de ouro, ele vende o ouro naquela mesma loja, consegue ienes e assim ele consegue comprar as coisas. Então ele é um cara muito doido, porque ele tá lá numa época medieval e tem um trator. O que é uma parada bizarra, mas é relativamente engraçado. Então assim, é um anime tranquilo, uma pegada bem mais parada, bem mais monótona, muito mais focado naquela parte de venda, de sobrevivência. E pra quem gosta dessa pegada, ele pode valer a pena. E esse anime até tem uns personagens interessantes. O protagonista, mais ou menos, não fede nem cheira, mas tem uma garota lá que é filha de um comerciante bem rico, que vive fazendo comércio com o protagonista, que ela é até bem legal. Agora tem uma menininha abandonada que tá lá também, um outro cavaleiro meio doidão lá que às vezes compra coisa com ele. Então assim, ele cumpre o papel dele, que é ser um anime mais relaxado, um anime mais lento e pra quem gosta de meio que de quebrar o ritmo dos outros animes. Então assim, você não deve esperar muitas coisas fora do padrão.
Embora tenha algumas coisas fora do padrão, porque, por exemplo, ele enfrenta uma hora um grupo de bandidos armados para resgatar essa garota. E enfrentar bandidos armados ou lidar com bandidos armados não é uma rotina nossa, a menos que você mora no Rio de Janeiro. Mas fora isso, não é uma rotina e ele às vezes se depara com isso. Então, para esse anime, eu daria uma nota de 6,5. Eu não daria uma nota 7 daqueles bons animes, mas ele tem algumas coisas engraçadas que chamam a atenção. Porque, por exemplo, teve uma cena lá que foi muito legal. Porque a menina foi sequestrada por aqueles bandidos que eu falei. E aí o pai dela tava desesperado. O pai dela é aquele comerciante que eu já comentei, né? E ela é aquela garota que eu acho até legal. Então, assim, ele tava desesperado porque a filha foi sequestrada. Aí o protagonista fala, pô, vou tentar resgatar sua filha, beleza? Aí ele junta um grupo e vai resgatar a filha dele. E consegue. Aí na hora que ele traz a filha pra perto do pai, é mó legal a cena porque os dois se reencontram, aquela coisa meio emocionante, eles se abraçam porque o pai achou que nunca mais ia ver a filha. Aí na hora que o pai acaba de abraçar a filha, ele chega e fala, nossa, que blusa bonita. Ela, ah é, foi ele que me deu. Aí o pai olha, cara, essa blusa deve ser cara. Aí ela, vamos vender e ficar rico. Ou seja, não... eles tinham acabado de se encontrar, já tava pensando em fazer dinheiro. Aí chega o protagonista, caraca, velho. E esses sim são comerciantes bons, hein. Mal se encontraram, já estão falando de negócios, já esqueceram o trauma todo que passaram. Enfim, tem umas piadas, tem umas coisas pontualmente que são bem engraçadas. Então dá pra dar um 6 ou 6,5 pra esse anime. Acho que ele vale a pena acompanhar, principalmente se você gosta de um anime mais parado, certo? E inclusive tem muita gente que tá falando que essa temporada tá muito fraca, que não tem bons animes. E olha, eu discordo completamente. Tem alguns animes aqui, pelo menos uns 3, com premissas muito diferentes. E quando a premissa não é diferente, o ponto de vista é diferente. Então, assim, e tem animes bacanas. Poucos, tirando Kusuria, um ou outro, que estão batendo, tipo, estão sendo animes sensacionais. Aí sim, dos novos, talvez nenhum seja sensacional até o momento. Mas tem muitos animes interessantes, muitos animes bons. E esse é um, beleza? Mas então é isso, galera. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa um like aqui, porque ajuda demais. Dá uma hypada, porque o YouTube tá levando esse negócio de hypar muito a sério. Então, dá uma hypada que ajuda muito a gente, beleza? E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo.